E se eu te dissesse que o Irã foi uma vez o maior império do mundo antigo, governando de Grécia até Índia? E se a história de como Pérsia Gloriosa se transformou em República Islâmica moderna for épica de conquistas, invasões, revoluções e tragédias? Fique até o final, porque vou te revelar 2.500 anos da história mais fascinante e turbulenta do Oriente Médio. De Ciro, o Grande, aos Ayatollahs. A história do Irã começa com o Império Persa Aquemênida, fundado por Ciro II, conhecido como Ciro o Grande, por volta de 550 a.C. Ciro era líder da tribo persa, vassalos do Império Medo. Mas Ciro rebelou-se, derrotou Medos, depois conquistou sistemática e brilhantemente império após império. Derrotou o reino da Lídia na Anatólia, capturando o rei Creso, cuja riqueza era lendária. Conquistou cidade após cidade, eventualmente marchando contra a Babilônia, maior cidade do mundo. Em 539 Acre, Ciro conquistou Babilônia sem batalha, entrando como libertador. Famosamente libertou judeus exilados, permitindo o retorno a Jerusalém. Ato registrado na Bíblia com gratidão. Ciro, o Grande, foi conquistador extraordinariamente iluminado para sua época. Não destruía culturas conquistadas, respeitava religiões e costumes locais. Permitia autonomia, governava através de sátrapas governadores locais. Cilindro de Ciro, documento de argila, é considerado por alguns primeira declaração de direitos humanos, proclamando liberdade religiosa e abolição de escravidão, embora interpretação seja contestada. Quando Ciro morreu, em 530 Acre, em batalha contra tribos nômades. Seu império estendia-se de Ásia Menor, Turquia, até Ásia Central, do Egito até fronteiras da Índia. Foi o maior império que o mundo tinha visto. Sucessores de Ciro, especialmente Dário, expandiram e consolidaram o império. Dário criou o sistema administrativo sofisticado, construiu estradas conectando o Império Estrada Real de Susa a Sardis, padronizou moedas, estabeleceu o sistema postal. Construiu capital cerimonial magnífica em Persépolis. Ruínas impressionantes, ainda visitáveis hoje no Irã. Império Aquemênida colidiu com Grécia nas guerras Greco-Perses 49-9449. Acre, Dário invadiu Grécia, mas foi derrotado em Batalha de Maratona em 490 Acre. Seu filho Xerxes invadiu novamente em 480 Acre com um exército massivo, destruindo Atenas, mas eventualmente sendo derrotado em batalhas navais de Salamina e terrestres de Platéia. Guerras foram imortalizadas por Heródoto e Tornerem Seimito, fundador de civilização ocidental como democracia. Grega versus despotismo oriental. Liberdade versus tirania. Mas é simplificação. Pérsia era a sociedade sofisticada, tolerante para padrões antigos. Império Aquemênida durou 220 anos, até Alexandre o Grande da Macedônia invadiu em 334 Acre. Alexandre, gênio militar de 22 anos, derrotou exércitos persas repetidamente, apesar de inferioridade. Conquistou todo o império em década, destruindo Persépolis em incêndio. Com morte de Alexandre em 323, Acre aos 32, o império foi dividido entre seus generais. Irã ficou sob dinastia Seleucida, mas por volta de 250 Acre Partos, tribo iraniana do Nordeste, estabeleceram o Império Parto, que durou quase 500 anos, 247 ATC 224 BC. Partos travaram guerras constantes com Roma, nenhum lado conseguindo vitória decisiva permanente. Em 224 DC, Império Sassânida substituiu Partos. Sassânidas foram a última grande dinastia iraniana pré-islâmica, rivalizando com Roma, Bizâncio por 400 anos. Zoroastrismo Tornus, religião de Estado, arte e arquitetura floresceram. Mas guerras constantes com Bizâncio exauriram ambos impérios. Em 637-651 DC, conquista árabe muçulmana devastou o Império Sassânida. Exércitos árabes, unificados e fanatizados pelo novo Islã,
derrotaram persas repetidamente. Última resistência persa colapsou em Batalha de Nahavand em 642. Pérsia foi conquistada, eventualmente islamizada. Foi transformação, civilização. Zoroastrismo foi substituído por Islã. Árabe tornou-se língua de religião e administração. Embora persa farsi sobrevivesse como língua do povo, durante o século seguinte, Irã foi parte de califados islâmicos. Omíadas, Abássidas. Depois fragmentou-se em dinastias locais, mas cultura persa permaneceu influente. Administradores persas serviam califas. Língua persa tornou-se língua de poesia e alta cultura no mundo islâmico. Em 1219 a 1221, invasão mongol sob Genghis Khan devastou Irã. Cidades foram arrasadas, populações massacradas. Sistemas de irrigação destruídos, causando declínio populacional e econômico catastrófico que levou séculos para recuperar. Mongóis eventualmente se converteram ao Islã e assimilaram, mas dano foi imenso. Em 1501, dinastia Safávida sob Shah Ismail unificou o Irã e tomou decisão que define Irã até hoje. Tornou Islã xiita, religião de Estado. Maioria dos iranianos eram sunitas, mas safávidas forçaram conversão ao xiismo. Parcialmente por convicção religiosa, parcialmente para distinguir Irã de vizinhos sunitas, Império Otomano, Uzbeques. Conversão foi violenta, mas bem sucedida, tornando o Irã única nação de maioria xiita. Safávidas guerrearam contra otomanos sunitas por 200 anos, consolidando fronteiras aproximadamente como Irã moderno. Isfahan, capital safávida, tornou-se uma das cidades mais belas do mundo islâmico. Em 1722, dinastia safávida colapsou após invasão afegã. Seguiu-se período de caos, até Nader Shah, gênio militar, estabeleceu ordem e conquistou vastos territórios, incluindo dele na Índia. Mas após seu assassinato em 1747, fragmentação retornou. Em 1794, dinastia Qajar estabeleceu durando até 1925. Era Qajar viu Irã preso entre Rússia expandindo do norte e Grã-Bretanha protegendo Índia do sul. Irã perdeu o território massivo para a Rússia Cáucaso, Ásia Central, em guerras influentes. Shahs Qajar eram fracos, corruptos, vendiam concessões a europeus. Em 1890, revolta popular forçou o cancelamento de concessão de tabaco para britânicos. Primeira vitória de nacionalismo popular. Em 1905 a 1911, Revolução Constitucional forçou o Shah a aceitar Constituição e Parlamento Majlis. Foi um dos primeiros movimentos constitucionais no Oriente Médio, mas eventualmente fracassou devido à intervenção russa e britânica protegendo seus interesses. Durante a Primeira Guerra Mundial, Irã declarou neutralidade, mas foi campo de batalha entre Rússia, Grã-Bretanha e otomanos, causando fome, matando milhões. Em 1921, oficial militar Reza Khan liderou golpe com apoio britânico, tornando-se Shah em 1925, fundando dinastia política.